Disse assim, olha, meu marido praticou sexo anal, sabendo que eu não gosto disso, porque eu estava dormindo. Hã? O marido dormindo. Ela dormindo. O que é abuso sexual no casamento? O que é considerado abuso sexual? No casamento ou fora do casamento, é considerado abuso qualquer prática que você não deu permissão, ou você não tem, além de ter dado consentimento, você também não deu a liberdade. Porque o que acontece? Às vezes, a mulher ela não queria ter relação com o marido, mas ela ficou ali de calcinha fio dental, se esfregando nele embaixo da coberta, ela ficou passeando pelada no quarto. Não justifica, ok? O marido ir até ela, mas ela estimulou. Então, o que eu peço muito para os casais, para não haver confusão do que ele entendeu, porque às vezes ele entendeu, ela está andando aqui só de calcinha, ela está querendo dizer que quer. Então, assim, cuidado. Agora, qualquer prática, seja a falada ou toque, aonde você não deu permissão, nem deu liberdade, a gente não considera abuso sexual, mas ali tem que ter uma conversa, para que um não interprete como abuso sexual e para que a mulher não use isso. Ari, e se eu não quero ter relação, mas eu faço sexo com meu marido e eu me sinto abusada? Não, você está se sentindo abusada por uma comunicação errada. Seu marido não está abusando sexualmente de você. Ele te procurou para sexo e você mesmo, sem ter vontade, quis ter relação com ele para satisfazer ou coisa assim. O que eu peço só é que tudo tenha uma conversa. O maior problema das pessoas é não conversar e não deixar claro o meu limite, o que eu senti, como eu me senti, quando você disse, quando você fez. E daí agora está uma onda, né, de dizer, eu sofri abuso sexual no casamento. E daí eu pergunto, o que você sofreu? O que aconteceu? Então, assim, cuidado, porque às vezes você tá com esse pensamento, com essa fala, mas você está dando liberdade, consentimento para o seu marido e ele entender o que ele pode te tocar, pode te procurar. Agora, esses dias, Ariane, alguém me mandou na minha caixinha de pergunta lá, pedindo ajuda, e disse assim, olha, meu marido praticou sexo anal, sabendo que eu não gosto disso, porque eu estava dormindo. Hã? O marido dormindo. Ela dormindo. Ela dormindo e ele... Forçou um sexo anal e ela acordou com isso, entendeu? Isso é abuso. Isso é abuso. Isso é estupro, gente. Além de ser abuso, ela não deu consentimento. Ela não tinha conhecimento. E quando uma mulher está dormindo e o marido penetrá-la, isso é um abuso. Isso é um abuso. Por quê? Porque não há uma concordância, não é uma interação. Você está me entendendo? Pastor, eu atendi uma mulher uma vez no Instagram, isso é recente. O marido dava Zolpidem para ela, para manter relação sexual com ela. Uma medicação, para quem não sabe, que derruba qualquer pessoa. E aí ela descobriu, porque todo dia ele dá, e ela acordou suja e ela começou a desconfiar. E ela instalou uma câmera no quarto e simplesmente 19 anos de casado, e ela desconfiou por conta do que estava aparecendo ali, ele dava medicação para manter relações com ela. Isso é estupro, isso é violência, isso dá cadeia, isso dá problema sério, entendeu? Então a gente precisa respeitar muito esses limites do bom senso, é do bom senso. Na hora do sexo, penso em outros homens. É pecado? Como me livrar disso? É super pecado. A Bíblia vai dizer, assim como imagina a minha alma, assim será. Os pecados, eles não começam com a mão, com o pé, eles começam na mente. A maioria deles começa com o que você pensa. O pensamento, ele chama a existência, ele atrai. Então, assim, a primeira coisa é você colocar isso, traz para a luz. Você vai ter que chamar o seu marido, chamar um líder, um pastor, e pedir ajuda. Morro de vergonha, não. Senão, aquela frase ali diz bem, né? Seu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Agora, você tem que fazer isso com pessoas maduras perto. Você não pode fazer isso sozinha, tá? E dizer, olha, eu preciso de ajuda, minha mente está viajando, eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro passo. Pedir ajuda para quem você pode. Para quem você deve falar de intimidade, que é seu cônjuge. Ari, não tem coragem. Vai para a segunda, que de qualquer forma você vai ter que ir para essa segunda. Sexo no claro. Quando você pensar em alguma coisa, abre o olho, olha para ele, olha para a ereção dele, olha para o rosto dele, se conecta, sente o cheiro. Pelo menos 3 sentidos que precisam estar sempre estimulados no ato sexual, tá? Na prática do sexo. Olhar, o cheiro, o olfato e a boca. Sempre que você viu que você está voando muito, beija. Olha, sente o cheiro. Essas 3 conexões são assim primordiais para você não deixar a sua mente vaguear em pensamentos que te desconectam do cônjuge. E aí, né, Ariane, tem muita gente brincando com coisa séria. Veja só.
Tem muita gente brincando com coisa séria e não sabe que está abrindo um caminho. Gente, olha para cá. Ó. Às vezes a pessoa fala assim, não, Josué, é só uma brincadeirinha. Mas olha um desvio para onde vai te levar. Ó. Não, é só uma brincadeirinha. É só uma brincadeirinha. Olha onde vai levar. Ó. É só uma brincadeirinha. Daqui a pouco você está lá fazendo aquilo que te monstrifica. E eu já vi isso acontecer. Por exemplo, tem marido que pede para a esposa abraçar um travesseiro chamando o nome de um homem. É isso. Olha o que uma mulher outro dia falou para mim, me pedindo ajuda e tal. Falou, pastor, eu gosto que na hora do ato sexual meu marido me chama de puta. Ela está invocando um demônio chamado pombagira. E não estranha se amanhã não nascer no coração deste homem um desejo de se prostituir. Ou chamar uma prostituta para a cama. Porque é uma invocação, gente. Gente, não se brinca com isso. O sexo é maravilhoso, é delicioso, é assim, uma bênção. Mas quando você começa a fazer de forma errada, vai virar isso daí um problemão para você mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado. E outra coisa, pastor, é pecado assistir pornografia juntos, de comum acordo? Pecado é pecado sozinho ou junto, irmão. Pecado é pecado sempre. Jesus disse assim, olha, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração cometeu adultério. Agora eu pergunto, quando um homem começa a contemplar aquele corpo maravilhoso, tendo relação com um rapaz, e eles montam o cenário para seduzir. Não coloca gente feia, não. Não. Então, e tem luz, ali tem diretor, é assim, mais para cá, mais para lá e tal, entendeu? E aí, eles montam aquilo, aí o homem fica olhando aquelas mulheradas lá. Só que a realidade dele não é, até porque aquilo é mentira. Aquilo é editado. Aquilo é maquiado. Aquilo, tudo que é feio, é escondido. Só mostram mesmo aquilo que é de interesse para te escravizar, eu diria assim. Tá? Aí você vai para a cama, não tem luz, não tem diretor. Entendeu? Não tem aquela mulher que ela usa o corpo para se prostituir, para se vender. Aí, veja só, gente, isso confunde a cabeça, e daqui a pouco a mulher vai para a cama, imaginando aqueles caras, o cara vai para a cama, imaginando. E sabe qual é o problema da pornografia? Um cara com a mente pornificada, ele começa, num ambiente como esse, a despir todas as mulheres. Vou repetir. Um homem com a mente pornificada, ele chega ao absurdo de despir a filha. Chega para mim com frequência. Peguei meu marido espiando a minha filha de 12 anos tomando banho. Ele começa a despir as irmãs dele. Ele começa a despir as tias dele. Ele começa a despir no púlpito quem está cantando, porque a mente dele está pornificada. Gente, olha como isso é terrível. Isso é... Gente, em nome de Jesus, homens, eu também sou tentado, mas eu tenho vencido a tentação. Eu sei que o diabo quer juntar hormônio com demônio para dar... Certo? O que a gente tem visto por aí. Vença essa tentação. E nada melhor do que você ter um olhar puro. A gente poder olhar para todo mundo com um olhar paternal e com um olhar de irmão em Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro. É terrível uma mente pornificada. E hoje isso não é um problema só dos homens. Hoje é um problema de mulheres. Outro dia eu conversei com uma mulher que falou, pastor, graças a Deus que o Senhor me libertou. Mas eu quando criança, ela disse para mim, eu quando criança via meus pais tendo relação sexual. E aí eu comecei a me relacionar com o gato. Aí eu comecei a me relacionar com o cachorro. E daqui a pouco eu estava viciado em pornografia. Olha, uma mulher falando isso. E começou como? Por isso, pais, eu respondi uma pergunta hoje aqui ainda. Por isso, pais, cuidado quando você for fazer sexo com a sua mulher com o seu marido. Não deixe crianças acordadas no quarto. É bom que nesse momento estejam fora do quarto. E tem alguns que fazem que estão dormindo.
Então isso é perigoso. Olha o que desenvolveu nessa menina. Então, prudência, cuidado, fecha a porta, fecha a janela, fecha o buraquinho da porta se tiver as crianças acordadas, entendeu? Duas coisas importantes, pegando o gancho do pastor. Nunca tem relação sexual com a criança no quarto, de preferência. Se não tem outro jeito, até 1 ano de idade, se não tem outro jeito, tem certeza que a criança está dormindo. Se não tem outro jeito, a partir de 1 ano de idade, você está agredindo emocionalmente o seu filho. Ah, mas tem 1 ano e 2 meses, não entende. Não é questão de entender ou não, isso é um reflexo do inconsciente. É de forte impacto emocional. E outra coisa, quarto de adulto. 3 coisas que todo quarto de adulto tem que ter. Uma porta com chave, se possível, põe uma trava, põe um móvel. Meia luz para vocês enxergarem música. Começa a colocar música no quarto, independente de estarem namorando ou não, para quando for namorar, ter música, para ocultar um pouco do som que vocês emitirem lá, tá? E o pastor Josué, ele fala uma coisa que é muito forte sobre o passarinho, né? Sobre o ninho. Então, você não tem como impedir que, de repente, uma mulher ou um homem desperte seu olhar. Mas você não tem como impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça. Mas você tem como impedir que o passarinho pouse, que ele faça ninho, que ele procrie. Então, se uma mulher ou um homem estimulou o seu desejo, você não tem como impedir. Falar, vestir roupa, sua pericrente, sem vergonha. Não vai. Você não vai olhar mais e imediatamente vai pedir ajuda. Eu nunca me esqueço. Ele já me mostrou isso várias vezes, mas eu nunca me esqueço dele contar de uma vez, ligar para a pastora e conversar com a pastora. Hoje ele é íntegro, ele é um homem com hombridade. Por quê? Porque ele resistiu todas as tentações aos 39 anos de casado? Sim. 39, né? Tá vendo? Sou uma filha boa, tô contando. 40 a gente vai fazer uma festa de casamento, né, gente? Com eles vestidos de noivinho. Mas, enfim, então... Vem a tentação, vai vir, mas você não pode, é só você decidir, o passarinho não vai pousar. Deixa eu contar uma experiência, Ariana, nunca contei isso aqui. Veja só, eu lembro que uma vez eu estava ministrando numa igreja e eu assino meus livros, eu vendo meus livros, né? E eu fui nessa igreja sozinha, a Rose não estava comigo e tal, isso já faz acho que uns 15 anos, sei lá. Aí eu estava na banca e uma jovem veio falar comigo, uma jovem senhora veio falar comigo. Ela conversou comigo um pouco ali, uns 10 minutinhos, conversou. Vocês acreditam que essa menina entrou na minha cabeça? Mas entrou na minha cabeça de um jeito que eu fiquei perturbado. Sabe o que eu fiz? Eu e a minha esposa, nós temos essa relação muito aberta. Eu cheguei no hotel, liguei para minha mulher. Falei, Rose, eu estava lá na banca, eu conversei com uma jovem senhora, e aquela mulher está na minha cabeça. E a mulher da minha aliança é você, pô. Eu não tenho nada com ninguém. Eu queria que você orasse por mim. Minha esposa, muito madura, falou, que coisa, hein, Josué? Vamos orar, vamos orar. E ela orou por mim e tal, e me abençoou, orou por mim, me agradeceu por ter ligado para ela e tal. No outro dia, logo cedo. E aí, saiu da sua cabeça? Falei que saiu, foi uma seta mesmo. Agora a pergunta é, e você, mulher? Se seu marido falasse isso? Porque a lição maior que eu tenho aqui não é só do pastor, é da pastora Rose. Porque a gente tem que ter controle emocional para proteger. Quando a mulher pega o marido se masturbando, por exemplo, igual uma que eu socorri no Instagram, ela arrumou a sopa dele, mandou ele para casa da mãe, xingou ele tudo. Peraí, você está entregando ele? Não. Às vezes ele termina de se masturbar, ele tem nojo dele. Ele tem vergonha. Quem vai ajudar esse cara? A mãe dele? Não. Não estou validando o que ele fez. Errado, estava se masturbando, vendo pornografia. Mas é trazer e falar, não concordo com o que você fez, tenho nojo do diabo, mas eu vou segurar na sua mão. Você quer ajuda? Vamos procurar ajuda? Eu estou com você? Porque o diabo quer que você faz o quê? Ah, uma mulher, você me paga. Então para de ser louca, tá? Vamos, todo mundo tem inteligência emocional. Toda mulher precisa entender uma coisa. Essa é a luta de todo homem, não é só do seu marido. Já foi o meu problema no passado. Já foi a minha guerra no passado. Só que eu tenho uma mulher sábia. E hoje eu ando livre desse mal. Já foi o problema de um meu filho no passado. E hoje, outro dia eu conversando com ele, falei, pai, depois que eu trouxe para a luz, falei para minha mulher, nunca mais esse problema me venceu. Nós passamos agora, a esposa pergunta, a minha esposa me pergunta, quando ela veio meio assim, você está sendo tentado? É uma oportunidade. Não estou. Graças a Deus que depois daquela situação, são 2 situações que aconteceram, uma tem uns 20 anos, outra uns 15 anos, foram 2 situações de tentação que eu contei para ela. Depois destas situações, eu passei a viver, claro, eu levantei o meu muro, ergui outros que precisava ser mais alto, me protegi, e graças a Deus de lá para cá, mas a Rose ela é muito aberta.
Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava no hotel. Me bateu uma vontade de ver pornografia, cara. Sozinho no hotel, meu computador ali. Eu falei, que tentação do capeta. Liguei para a Rose. Ô Rose, ora por mim aí. Por quê, Jó? Você acredita que me bateu uma vontade de ver pornografia? Ela, não acredito. Sério? Sério. Ora por mim aí. Falei, vamos orar. Aí nós oramos. E é interessante que a tentação só tem força enquanto ela está na obscuridade. Quando você traz a tentação para a luz, perde a força. Você acredita que depois que eu orei com a Rose, acabou? Perdeu a graça. Entendeu? Acabou. Não faz mais sentido aquilo agora. Aí no outro dia a mesma coisa. Ela ligou para mim depois. Jô, como é que você está? Está legal? Não, passou. Joguei para a luz, você orou por mim, caminhando agora em paz. Você percebe? A melhor pessoa para ajudar o marido é a esposa. E a melhor pessoa para ajudar a esposa é o marido. A pergunta é, se o teu marido não pode contar com você, vai contar com a vizinha? Se o teu marido não pode contar com você, vai contar com a secretária? Se o teu marido não pode contar com você, vai contar com a empregada doméstica? Que está doidinha, de repente, para roubar de você? Então, a melhor pessoa para ajudar o marido é a esposa, pô. E a melhor pessoa para ajudar a esposa é o marido. Então, quando você viver uma situação dessa, não age de forma descontrolada. Inteligência emocional. Respira fundo. Assimila o golpe. Se não der para falar nada na hora, fala, não vou falar nada agora. Eu vou ali orar. Vou ali ligar para uma mentora. Vou ali ligar para a pastora Rose, para a Oriane. Deixa eu ir lá. De repente você vai ouvir uma palavra de sabedoria, como já tem acontecido muitas vezes comigo, com a Rose. Você também te dá uma direção. E aquilo que parecia ser para a morte, gente, é o caminho da restauração, é o caminho da vida. Esses dois passam a viver o que nunca viveram em Deus. Vocês me entendem? Então, isso eu gostaria que vocês levassem: maturidade, sabedoria.